Abra sua Bíblia em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Obrigado por essa oração, pastor Marcos Luiz. Quase foi arrebatado aqui. Aleluia. Tem o PowerPoint aí, Jonatas? Aí, coloca aí para mim. Gente, eu não vou colocar PowerPoint, mas vou trabalhar nessas três áreas que são o que o Senhor me deu em relação à estrutura da alimentação, com base no que é o rebanho do Senhor. Literalmente, um pastor, o que ele tem que fazer, tá bom? Consolidação. Esses 3 pontos, anote aí, porque são muito importantes. Eu vou esmiuçando aqui e vamos falar só 3 pontos. Olha o que diz 1 Pedro 5,2, diz assim, todos acharam? Diz assim, pastoreai o rebanho. Esse é o grande segredo, pastorear o rebanho. Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Graças a Deus. Pai, oramos e pedimos para que o Senhor fale conosco, que nada se mova a não ser a excelência do Teu Santo Espírito e o poder da Tua Santa Palavra. Amém, amém. Deixa eu perguntar uma coisa, quem aqui tem tido algum problema e tem discernido que tem tido algum problema, ou alguns déficits na questão consolidação? Para quem não entendeu, quem aqui, deixa eu ser mais exemplificador, quem aqui tem ganhado almas e às vezes ganhado demais e elas não têm prevalecido, não têm ficado? Quem tem ganhado almas ao ponto de passar pessoas pelo encontro com Deus, pré-encontro, já estão nas células, fazem pré-encontro, vão para o encontro com Deus, o encontro elas voltam bombando, gritando, uivando, enfim. Depois pós-encontro, depois do pós-encontro, vem escola de discipulado, de liderança, enfim. E daqui a pouco essas pessoas desaparecem de cena. Levante a mão quem tem visto essa realidade. Olha aí, bastante gente tem visto essa realidade. Bom, se você começa a olhar fotografias de encontros passados, você vai ver uma geração que não está mais com você. E você começa a ficar meio endemoniado, porque você fala assim, onde está esse irmão? Meu Deus, essa irmã, nossa, essa pessoa testemunhou quando voltou do encontro, foi tremendo, e esse casal tão lindo, onde eles estão? E você começa a ficar com problemas emocionais e problemas até espirituais, porque de fato, uma grande parte se perdeu. Isso não é bom, porque eu aprendi na visão celular, de que a visão celular, ela é a estratégia que tampa a porta dos fundos, onde muita gente aceitava Jesus e muita gente vaza também, vai embora. Então, há uma problemática, eu creio que é o item que mais demanda desafio para nós, como líderes da visão celular, como pastores do rebanho, é a questão consolidação. Ganhar até é fácil. Discipular, quando o camarada já se consolidou, discipular é um prazer, é uma alegria. Para mim, discipular alguém é uma alegria. E aí vai. E enviá-lo, então, graças a Deus, que lindo é poder ver alguém sendo enviado. Há poucos dias, Robinho foi para a África. Cadê Robinho? Eu vi ele aqui. Está aqui. Robinho foi para a África. Um dia ele vai testemunhar o que ele viu lá, e nós temos um plano desafiador com a África. Eu, pessoalmente, como regional, líder dessa regional, eu estou desenvolvendo um plano para atingir a África. Ele trouxe muito boas notícias. Quem dá glória a Deus por isso?
e trouxe e deixou portas abertas lá. E, meu irmão, o apóstolo Jefferson estava me falando de que com R$500 nós sustentamos um orfanato de quantas crianças? 300 crianças sustentadas no orfanato na África. Então, querido, há um grande desafio. Aqui no Nordeste já estou com um projeto de cavar poços artesianos. Já cavamos um poço artesiano e está sendo de grande bênção na obra do Senhor. E, enfim, estamos contribuindo com a obra do Belarmino, um pastor independente, está sem placa, e ele diz: eu sou o reino de Deus. Enfim, há uma demanda muito pesada em missões, e esse ano estamos já trabalhando, eu trabalho com Missão Portas Abertas também, e estamos já trabalhando com a igreja perseguida a nível transcultural. Já faço esse trabalho. Mas a nível de regional, nós ainda vamos ter uma estratégia santa, porque Deus já está me dando algumas diretrizes. Amém? E nós vamos ver essa ação gloriosa do enviar. Muita gente vai ser enviada. Repito, ganhar é até fácil, ou se faz rotineiro ver pessoas se convertendo, aceitando a Jesus. Discipulado é glorioso quando você já tem a pessoa com você, mas a ponte está no consolidar a pessoa. E eu comecei a pesquisar em relação à consolidação e me deparei perante uma realidade. Queridos, alegoricamente o rebanho e o pastoreio, literalmente um pastor que cuida de ovelhas, ele prefigura sempre, alegoricamente, a igreja do Senhor, o cuidado do pastor, do líder, perante uma grei de pessoas que demandam de cuidados como ovelha. Ou seja, sempre Deus se apresentou como pastor. Davi era pastor, ele sempre nessa cultura apresentou alegoricamente ao Senhor como o pastor, e ele nunca vai me faltar. E enfim, e eu falei assim, o que uma ovelha precisa para ser consolidada? Querido, e descobri esses 3 itens tão simples, que são os ícones para poder levar uma vida de consolidação mais aprimorada. Só que isso precisa ser trabalhado passo a passo, com muita delicadeza e com muita devoção, para que possamos ver resultado. 3 coisas que o rebanho precisa. Aqui a palavra do Senhor é clara quando Pedro diz: ei, apacentai o rebanho. Ele não está dizendo simplesmente potencializem a igreja. Ele poderia falar potencializem líderes. Aliás, não encontramos nenhum versículo que diga potencializem líderes ou potencializem a igreja. Em nenhum lugar nós vamos encontrar um versículo falando estruturem a igreja. Não. Em nenhum lugar você vai encontrar, nem nas epístolas paulinas, que são as mais marcantes e mais abundantes no que é esse teor de doutrina, você vai encontrar Paulo salientando de uma forma técnica o manter a igreja como se fosse qualquer coisa organizacional. Não. A igreja não é organizacional, a igreja é um organismo, a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja é reconhecida como a grei do Senhor, o rebanho do Senhor. E há um segredo só para isso, para começar a consolidação. Sabe o que está faltando? Falta pastorear o rebanho de Deus. Vou falar de novo. Falta pastorear o rebanho de Deus. Precisamos ver a igreja como um potencial celular. Eu acredito na visão celular, sim. Você acredita no modelo dos 12? Acredito, embora seja muito difícil, mas acredito no modelo dos 12. Acredito no encontro com Deus, nos retiros, em toda a metodologia. Muitos até têm me julgado e achando que talvez vou sair da visão. Não, querido, em primeiro lugar, não sou quebrador de aliança, nunca fui. Até nas passagens mais paupérrimas da minha alma, da minha vida, não quebrei aliança, mesmo não conhecendo essa ideia que é salientada pela visão celular, que é honrar e ter aliança. Não sou dessa linha de quebrar a aliança. Porém, tenho apresentado alguns quesitos que têm sido fundamentais para a gente avaliar e reavaliar, querido. Toda reforma precisará, ou toda ideia estrutural, ou tudo que dá certo, tudo que tem um boom, para se manter, precisa se reformular para continuar subindo. Se não se reformular, se não se reestruturar, se não se avaliar ou se reavaliar, ou não se colocar em pautas defeitos, erros cometidos e a ação tendenciosa de pessoas, porque querendo ou não,
Todos nós somos tendenciosos, todos nós temos uma tendência, todos nós temos uma dinâmica, onde se externa a pessoalidade, onde você coloca do teu tempero, do teu jeito, da tua maneira de fazer, e aí as tendências vão surgindo, e numa soma geral, às vezes a gente perde o elo, e o que acontece? Coisas que são às vezes essência, fundamental se tornam rotina, se perde a virtude e parece que aquilo que era um boom se torna algo tão banal e parece que não dá mais certo. Não é isso. A palavra de Deus, em primeiro lugar, nunca passará. A sã doutrina nunca passará. As diretrizes da palavra do Senhor nunca passarão. Metodologias precisam ser revistas. Sim, revistas. Porém, a essência da palavra, a essência do reino, a essência do id, a essência de ganhar alma, sempre terá um cunho eterno pela palavra de Deus. Mas nessa reformulação nós precisamos precisamos rever muita coisa. E graças a Deus a liderança está se abrindo para isso. E o que acontece? Essa incumbência de formatar a liderança para terminar o ápice dos 4 itens para enviar, se fabricou muito líder mecânico, há muito líder dirigindo células que não está capacitado para tal função. Há muita gente que se perdeu nos seus egos, no seu neofitismo, e caiu na contradição do diabo, na condenação dele mesmo, e se perdeu. Você tem exemplos disso? E o que deveria ser potência, às vezes, danificou o corpo da igreja. Mas, queridos, eu posso apresentar metodologia, sou coaching, sou PNL, trabalhei, me fundamentei muita coisa aí secular para poder aprimorar-me, mas descobri uma coisa, voltei ao ponto de partida. A visão celular precisa de homens que pastoreiem o rebanho de Deus. Pastorear o rebanho do Senhor. Pastorear o rebanho. Vamos repetir. Sim, fundamentar líderes, sim, estruturar líderes, sim, reunião de líderes, sim, mas a igreja precisa de pastoreio. A igreja não é gado, a igreja não é gado que tem boiadeiro. O Senhor me disse em jejum, a igreja é composta por ovelhas e precisamos de pastores para pastorear a sua santa igreja, o seu santo rebanho. São líderes, mas que têm um coração de pastor. São profetas, mas que têm um coração de pastor. São mentores, sim, mas que têm um coração de pastor. São potência em dinâmica de arrebanhar pessoas, estruturar pessoas, potencializar capacidade de tanta coisa que aprendemos. Sim, mas que tenham o elo santo de pastorear a grei do Senhor, de pastorear o rebanho do Senhor. Alguém está aqui hoje para dar glória a Deus? Primeira coisa que nós precisamos é pastorear. Você está pronto para entender o que é pastorear? E 3 coisas fundamentais, onde às vezes nos perdemos, que uma ovelha ou rebanho precisa. 3 coisas básicas, muito mais, mas 3 coisas básicas. Primeiro, a alimentação. Diga comigo, alimentação. Segunda é? E terceira é? Sabe por quê? Porque a ovelha, ela não se sustenta sozinha. A ovelha, ela não sabe se proteger. Ela está à mercê de muitos ataques e muitos inimigos, muitos lobos e muitas coisas que a podem lesar e a prejudicar, e o próprio rebanho. E terceiro, a ovelha não tem rumo. A ovelha não tem rumo. Sabe por que Deus te chama de ovelha? Porque o animal mais bobo da terra é a ovelha. Não gostou? O animal mais desorientado e mais bobo da terra é a ovelha. Ela faz bé e vai comendo bé, e de repente está se enfiando num abismo e não está nem aí. Quando vê, está no vale da sombra da morte, à mercê de lobos. Então diga para a pessoa do lado, bé. Cuidado com esse mé. Olha só. Alimentação, proteção e orientação. A alimentação se refere a nutrir a ovelha para fortalecê-la. Segundo, a proteção significa ter uma estrutura para visar o bem da própria ovelha. O pastor deve visar o bem da própria ovelha.
e livrar dos seus inimigos e ataques, ou das suas ameaças. E a orientação é guiá-la para um lugar seguro, guiá-la para um objetivo. Por isso diz, Ele guia-me, diz o salmista Davi no Salmo 23, ele me leva, vai me guiando a verde espaço, ele vai me orientando. Então, esses 3 fundamentos são, assim, primordiais para a gente começar a entender de como a igreja precisa ser consolidada, ou pelo menos essa nova geração que está se convertendo. Quantas pessoas têm aceitado a Jesus nesses últimos meses na sua igreja? Não sei, mas se tem alguém, eu pergunto, você quer que eles continuem firmes com Jesus? Você quer que continuem firmes com Jesus? Então você vai ter que pastorear. Diga para alguém, comece a pastorear. Você é líder de célula, você vai ter que começar a pastorear, ajudar o teu pastor, ajudar a liderança, ajudar a pastorear e se revestir de pastoreio. Na questão alimentação, o que acontece? Primeira coisa que nós precisamos olhar, abra sua Bíblia agora em 1 Pedro, capítulo 2. Uma pessoa se converte, uma pessoa aceitou a Jesus. Inclusive nós precisamos reorganizar e reestruturar a ideia de poder colocar em pauta como está o gráfico de almas que aceitam a Jesus nas nossas congregações. Qual é o gráfico numérico em relação a pessoas que aceitam a Jesus nas suas células? Há poucos dias um apóstolo me disse, apóstolo, ainda, depois de tantos anos na visão celular, ainda o número de pessoas que aceitam a Jesus no templo é maior do que as pessoas que aceitam a Jesus na célula. Essa realidade já mudou aqui nessa igreja. As pessoas que são atingidas pela ação evangelística nas células é maior do que aceitam a Jesus. Confesso que faz tempo que eu não faço apelo, quando eu vejo que realmente há uma ação clara, explícita de um evangelismo, de alguém que quer e se manifesta na congregação no domingo ou na quinta-feira, e o líder sabe disso, ele quer aceitar Jesus. Eu não promovo mais essa ação de venha, um apelo emocional para vir aceitar. Quando alguém quer de fato, e ele promove isso, externa isso, ele é trazido pela liderança. Eu confesso que não é corriqueiro isso na igreja. Agora temos várias pessoas novas, inclusive temos um casal lindo aqui, que é o Ronildo e a Juliana. Estive com ele na semana passada, no sábado agora, na casa deles, os visitei como novos convertidos, graças a Deus. Eles estão transtornados, falaram, pastor, assim, para mim tudo é novo, tudo é novidade, tudo é novidade. E que lindo poder ver, acompanhar, estava ali familiares, parentes, os filhos, toda uma galera grande na sala. E eu tenho me dedicado a visitar novos convertidos nos seus lares, porque de fato é uma necessidade estar visitando novos convertidos. Surge uma primeira pergunta para você: há quanto tempo você, apóstolo, pastor ou líder de célula, você não visita um lar de um novo convertido? Seja sincero. Será que as tarefas do som, as tarefas da limpeza, as tarefas do cotidiano, da visão celular ou da eclésia em si, te prenderam? Será que o microfone, será que a palestra, será que a doxologia, será que a ortodoxia, será que tanta coisa que é necessária dentro da igreja te prendeu o suficiente? Até a tua vida própria secular te prendeu ao ponto de você passar mais de um mês sem visitar o lar de um novo convertido. O último lar que eu visitei foi no sábado e tenho me dedicado a isso. Deus está falando com você? Deus tocou na tua consciência? Então, quando diz apacentar, significa alimentar, nutrir. Sabe o que está faltando? Pastores. Tem pastores aqui, tem líderes de célula aqui. O que vocês são pastores? Que podem dar glória a Deus por isso? Porque aqui Pedro está falando que não seja por torpe ganância, que não seja por obrigação, que não seja por um jugo pesado, um chicote nas tuas costas, não, que seja por alegria, por prazer. Eu preciso cuidar de pessoas novas e eu preciso me dedicar a elas, eu preciso amá-las e alimentá-las. Olha o que diz Pedro agora no capítulo 2, 1 Pedro 2 diz assim: despojando, portanto, de toda maldade e dolo, hipocrisia. Olha como vem as pessoas do mundo. Vem cheio de maldade,
vem cheia de dolo, vem cheia de hipocrisia, vem cheia de invejas. Isso é o que? Obras da quê? Obras da... As pessoas vêm carregadas de obras da carne. Vêm carregadas, saturadas de obras da carne. Elas vêm com costumes mundanos, elas vêm com culturas satânicas, elas vêm com maldições, elas vêm com tanta coisa maligna, elas vêm com traumas, elas vêm machucadas, elas vêm com carrapichos, elas vêm com pata quebrada, elas vêm com feridas e arranhões de lobo. Essas ovelhas vêm fedidas, vêm leprosas, vêm com um bicho no corpo. Amém ou não? E há necessidade de um cuidado. Aí entra a ação pastoral. Vou falar de novo, se é um líder, um pastor aqui, se é um líder de célula, se é alguém que pastoreia numa célula, se é alguém que cuida de uma geração, se é alguém que é pastor, que é líder, apóstolo, a pergunta é: há quanto tempo, qual foi a última vez? E eu quero que você, no dia que você me encontrar, você vai me falar: apóstolo, quando você fez essa pergunta, foi Deus que fez a pergunta. Porque há tanto tempo eu não visitava uma alma. Quem sabe tem alguém que... Não estou falando visitar crentes. Crentes é bom visitar. Estou falando um novo convertido. Um novo convertido. Para nutri-lo. Para poder fortalecê-lo. E aqui diz assim: deixando tudo isso. Aí vem desejar. Diga comigo: desejar. Ardentemente como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O crescimento para a salvação. Ué, o cara não aceitou a Jesus, não está salvo? O crescimento para a salvação. Ué, o cabra não aceitou a Jesus, já está garantida a sua salvação. O crescimento para a salvação. Mas espera aí, ele não foi sabatinado porque aceitou a Jesus no domingo ainda? Ou ele não passou pelo encontro? O crescimento para a salvação. Querido, ele está dizendo: há necessidade de uma nutrição para crescimento da salvação. Crescimento da salvação vem de um leite não adulterado. Não é nã, está andando muito nã para o povo. Está faltando leite espiritual. Está faltando sã doutrina. A ovelha tem lá no Oriente Médio tem um bichinho, tem uma mosca que parece uma varejeira, mas não é varejeira, e ela entra no nariz ou entra no ouvido. E o pastor, entre tantos cuidados que tem que ter com a ovelha, cada certa feita, quando vê que a ovelha está meio doida. Já viu ovelha doida? Quem já viu ovelha doida? De repente você ficou doido aí. Tem muito doido aqui. Tem muito doido por aí. E o que acontece? O pastor vê que ela está meio desequilibrada, não obedece, porque o pastor fala assim: hey, hey! Se elas conhecem a voz, elas vêm. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Amém ou não? Diga assim: hey, hey! Olha quanta ovelha está vindo aí. Você é pastor. Agora se você vai: hey, hey! Uhui! Ai, ai, ai! E ninguém vem, cuidado. De repente o teu pastor não está lá essas coisas. Só ouve. E se ela não ouve, ele vai lá. Há muitas chances de ela estar com algum problema. Um deles é esse bicho que começa a entrar pelo nariz e entra pelo cérebro, ou entra pelo ouvido. E literalmente demora esse processo desse bicho entrar no nariz e no ouvido. E o que acontece? E ela começa a se mexer porque tem comichão. E o pastor literalmente tem vários remédios naturais que ele coloca literalmente na orelha da ovelha e arranca os bichos dentro da orelha da ovelha, esse comichão. É por isso que Paulo diz: ei, nos últimos dias haverão pessoas, ovelhas, que terão comichão nos ouvidos e não vão querer ouvir a sã doutrina. O que vai nutrir os nossos novos convertidos é o leite não adulterado.
Meu irmão, o que estão te dando de leite ninho em lata espiritual, estão dando NAN, estão dando leite semidesnatado, estão dando tanto leite adulterado. Está na hora de voltar à sã doutrina, está na hora de voltar a pregar a palavra, está na hora de você começar a estruturar escolas bíblicas nas suas igrejas, está na hora de você começar a estruturar o teu povo com a sã doutrina e a palavra de Deus. Grite, palavra de Deus. Quem crê nisso, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Porque achamos que uma escola de líderes vai fundamentar uma pessoa que se converteu. Quando? A excelência da sã doutrina tem como cunho essa eternidade, porque o céu vai passar, a terra vai passar você, vão passar teus filhos, teus netos, teus bisnetos, vai passar a terra, o sol e a lua, e a palavra de Deus vai prevalecer. Eu notei alguns temas que precisam ser ressaltados dentro da tua congregação e na célula. Em vez de falar 3 pontos estratégicos para prosperidade, 3 pontos estratégicos para ganhar alma, 3 pontos estratégicos para poder ter uma vida vitoriosa, 3 pontos estratégicos para ter sucesso. Hoje todo mundo quer sucesso. Esses temas fúteis estão desnutrindo a igreja. Olha o que está faltando. Está faltando morte para o mundo. O tema morte para o mundo. Evangelho de crucificar a carne juntamente com Cristo na cruz. Está faltando o evangelho do ser sacrifício vivo. Está faltando pregar o tema do evangelho da regeneração. Está faltando pregar o evangelho da frutificação espiritual em vida em Cristo Jesus. Está faltando pregar o tema purificação pelo sangue do Cordeiro. Alguém acredita na purificação através do sangue do Cordeiro? Está faltando pregar santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Está faltando pregar sobre dons espirituais e frutos do Espírito num caráter transformado. Está faltando pegar a verdadeira mensagem de renúncia e a verdadeira mensagem da cruz. Não somente de vitórias e de ganhos e de conveniências, mas de renúncia e de morte. Porque o evangelho que eu conheço tem cruz. O evangelho que eu conheço tem cruz. E sem cruz não dá. Está precisando falar do juízo vindouro, está precisando falar mais do arrebatamento, estamos precisando falar mais sobre a grande tribulação, pregar mais sobre o anticristo, sobre o falso profeta, sobre a besta, sobre o 666. Estamos precisando falar da hecatombe nuclear e o fogo que vai cair nessa terra. Está faltando pregar a realidade de um céu de glória, da nova Jerusalém, da onde nós estamos aguardando o nosso Redentor. Eu não sei se alguém entende esses temas, mas precisamos voltar a pregar esses temas, amado de Deus. Estamos precisando falar sobre a vida eterna no céu. Sabe o que está faltando pregar na sua célula? 3 tópicos para escapar do anticristo. Isso que está faltando na sua célula. A gente está falando 3 processos para ter sucesso nessa terra. Está faltando 3 condições fundamentais para alcançar o reino do céu e atravessar os portões celestiais. Sabe o que está faltando? De gente que diga: hoje, essa semana ou esse mês vamos estudar as 7 trombetas do Apocalipse na célula. E que o povo se agarre nas cadeiras da célula e no final da célula todo mundo diga: eu quero ser mais crente, eu estou nutrido. Não sabia disso. Queridos, estou dando aula pela santa graça e bondade de Deus. Lá em São Paulo, 70 alunos entre pastores e apóstolos. Doutores, literalmente, tem médicos na minha sala de aula, pela santa graça de Deus. E tremo muito para entrar nessa sala e tenho jejuado e orado para poder levar isso, porque o apóstolo Fábio me deu essa chance. Fizemos um teste onde, escute bem, não é 99%, não, é 100%. 100% dos alunos nunca leu a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Só tem pastores, líderes e apóstolos. 100%. Onde 100%, outro teste foi, não sabia a ordem dos livros da Bíblia. Fizemos um teste.
100%, não estou falando de 99%, estou falando de 100%. Não sabia a ordem. Onde mais se perderam foi naquela parte dos profetas menores. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Até Abacuque. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Abre no livro de Amós. Se perde. Abre no livro de Naum. Aí matou. Queridos, tocamos um tema, uma matéria, uma disciplina chamada escatologia. E apresentei vários quadros e várias teorias em relação à escatologia, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, amilenismo, pós-milenismo, milenismo. Falamos sobre arrebatamento, falamos sobre arpasos, sobre parousia, falamos do grande trono branco. E todo mundo achou. Alguém se levantou e disse: apóstolo, isso aqui é muito sério. E eu disse: vai se consagrando, senão tu fica, minha irmã. Isso aqui é muito sério. E se eu te contar que um apóstolo me disse: confesso uma coisa, nunca preguei isto na minha igreja. Eu vou falar para você algo. A igreja tem que se preparar para o arrebatamento. A igreja tem que vir. Precisamos voltar ao tempo de Finney, de voltar ao tempo de Jonathan Edwards. Estamos precisando voltar a esse tempo que esses pregadores pregavam o juízo de um fogo que vinha. Hein? Quem era o pregador que quando ele pregava as pessoas se seguravam no banco porque estavam com medo de cair no fogo do inferno? O poder era tanto na igreja, e quando ele falava do inferno as pessoas se agarravam no banco. Lembra, Marco Luiz? Quem é esse pregador? Jonathan Edwards. Se arrependiam. Quando ele terminava de pregar, vamos orar, as pessoas corriam para o altar e se arrependiam. Eu quero fugir da ira vindoura. Eu quero fugir da ira vindoura. A igreja precisa ser nutrida. O rebanho de Deus precisa se alimentar com a sã doutrina. E lamentavelmente o negócio está crítico. Está crítico. Onde líderes apostólicos estão dizendo: não tem nada a ver. E há poucos dias estivemos num concílio santo com o apóstolo Jefferson, onde se debateu certas coisas. E eu falei: peraí. Existe doutrina. Não, isso é sua igreja. Não, mas está escrito. Não, essa é tua forma de interpretar. Não, mas está escrito. Mas isso é na Baixada Santista. Não chegou. Isso é transcultural. Isso é atemporal. É a santa palavra de Deus. Divórcio é divórcio. Pecado é pecado. Adultério é adultério. Fornicação é fornicação. E coisa do diabo é do diabo. E coisa de Deus é de Deus. Eu prefiro ficar com a sã doutrina. Eu prefiro ficar com o leite desejado, que o que nutre a igreja do Senhor. Alguém entende isso? Diga comigo: palavra, palavra, palavra. Grite, mais forte. Mais forte. Dê um aplauso ao Senhor pela palavra de Deus. Sim, PNL é muito bom, sei tudo isso aí. Eu sei o que é coaching, já fiz alguns processos de coaching, maravilhoso. Técnica disso, técnica do outro, e já entrei nessa onda, já fui por esse cano aí, meu irmão. Está faltando palavra. Está faltando palavra. Está faltando estrutura de pregações santas que vão modificar e transformar as ovelhas. A ovelha precisa de leite, a ovelha precisa de pasto, a ovelha precisa de nutrição, a ovelha precisa de alimento, a ovelha precisa ser bem tratada na alimentação. E ovelha que está bem nutrida, meu irmão, é uma igreja que não vai se perder. A ovelha que está bem nutrida formatará uma igreja que estará aguardando o sumo pastor que vai nos arrebatar. A igreja que está bem nutrida é uma igreja que fica, é uma igreja que se estrutura, é uma igreja que se reproduz, é uma igreja que se santifica e é uma igreja que vai subir. Eu creio nisso.
coisa que está se ensinando nas células que não procede. Comecei a dar um comando. Há poucos dias levei minha equipe para São José, inclusive vou levar vocês também, se vocês quiserem, lógico. Marco Luiz se enfiou no meio também da nossa equipe aqui da Renovação, e fomos parar lá no campus, uma igreja enorme, em 10 anos, 1.400 células. Quase fiquei endemoniado. 10 anos, 1.400 células. Tá brincando. E entramos num campus assim, dando... Aumente essa música aí, por favor. Primeira vez que vi o Marco Luiz sem falar nada. Só observando-se. Apóstolo. Entramos no esboço da pregação. Falei, oxi. Tudo metódico assim, mas palavra. O pregador pregou e não gritou como estou gritando, mas foi indo. Item 1, item 2. Quantos tópicos, Marco Luiz? 8. 8 tópicos. 8 tópicos, palavra. E ninguém se mexia. Ninguém dava nenhum glória a Deus. Todo mundo assim, ó. Já percebeu que quando a gente está na mesa, só se ouve os garfos. A comida está boa. Come, come. Chapado de gente. E foi no culto da manhã, porque à noite são 17 mil pessoas em diferentes templos. A igreja das crianças é 3 vezes maior do que esse espaço aqui. Não, que 4 vezes maior das crianças. Calma, Marco, não me humilha, não. Tá 7 vezes maior do que das crianças. Playground. O templo maior. Sala para isso. Sala, um templo desse tamanho só para jovens de 10 a 12 anos. De 10, 11 e 12. Ninguém entra lá. Tudo. O púlpito era um PlayStation. Falei, Jesus. E o pastor que nos recebeu não precisamos fazer macumba para falar com ele, não. Nos recebeu, entra aqui, simples, abraçou, tal. Entra, tudo bom. Orou por nós, dá uma exceção. Eu falei, Baixada Santista, irmão. Baixada Santista? Falou. Brincadeira, ele nos abraçou e falou assim, tudo bom, que desça um galego assim, meio sulista, uns 2 metros de altura. É isso aí, palavra, estamos ensinando, temos 7 congregações, 7 campos como esse aqui, e nessa mesma hora está se pregando a mesma palavra, aqui é palavra, aqui o negócio é palavra, bem nutrido, o povo sabe o que quer e está edificado na palavra de Deus. Meu Deus. Ele já tinha me falado que quando já tinha sido acesso a líderes dele, ele falou assim, que não tem esse negócio de minha geração, minha célula, não. Quando uma célula, já adotei isso aqui nessa igreja, inclusive uma célula estava passando dificuldade, em 3 meses, se uma célula passa dificuldade, se pega de todas as gerações, os melhores líderes, os melhores ganhadores de almas, e ficam 3 meses trabalhando nessa célula, até levantar essa célula. Não, aqui é meu discípulo, aqui não tem meu discípulo, aqui é reino, quem entendeu isso? Cadê o Alessandro? Não está aqui hoje, mas o Alessandro está querendo voltar à sua célula. O que acontece? Eu falei, coloca a data, porque essa data vai ter um discípulo dos bons. Abidão vai enviar um, não vai me mandar tranqueira, não. Um melhor, o outro lá, o pastor Jorge vai enviar o melhor. Cadê o Inácio? Vai enviar o melhor. Amém? E vão mandar o melhor. E esse casal vai ser ajudado por todas as demais células com o casal. Vamos ficar 3 meses ganhando alma, estruturando essa célula, ajudando essa célula, e todas as almas que se ganharem vão ficar nessa célula. E quando ele se levantar, aí sim ele vai potencializar e vai ajudar os outros. Aqui não tem negócio de cada um tem minha célula, não existe minha célula. Os discípulos são de Jesus e as células são de Jesus. Eu falei, legal, gostei. Se é para Jesus, aplaude. Um apóstolo me contou que alguém se chateou, um doce se chateou porque ele não queria que o apóstolo colocasse a mão sobre os discípulos. Falou, nos meus discípulos eu coloco a mão, o senhor não precisa colocar a mão, não. Como que é? Como que é? Sai, demônio. Esses discípulos não são nem meus, são de Jesus. Não faça por torpe ganância, o povo precisa ser alimentado
nutrido. Olha, estava a multidão, vou correr aqui, a multidão estava aí. Todos viram os milagres, ouviram a palavra, o povo não saía de perto de Jesus. Estavam no deserto, acompanharam Jesus o dia inteiro. Havia criança, você sabe como é criança, começa a pedir, começa, mamãe, estou com fome e tal. E diz que as 5.000 pessoas, homens, não se mexeram. Imagina as mulheres e as crianças, que não eram contadas. E chegou certa hora, e o que aconteceu? Os discípulos, isso está escrito em Marcos 6, diz assim: mestre, despede a multidão. Olha que coisa triste, gente. Eu li essa passagem e eu fiquei... Despede a multidão. Sabe por quê? Porque tem muito líder assim que prefere despedir a multidão. Pede para a multidão ir embora. Vai ser muito trabalho. Aí vem a logística e fala assim: nem 300 denários, dinheiro seria suficiente. Já fizeram o cálculo. Se a gente tivesse tanto, a tesouraria já não tem dinheiro. Não tem. Agora, nem que tivéssemos aí 5.000 reais, daria suficiente para dar e comprar aí na padaria. Onde vai achar pão agora nessa hora? Mestre, despede a multidão. Essa é a proposta humana de um líder carnal, de um líder que não quer sustentar as suas ovelhas, de um líder que não quer dar pão para a sua ovelha, que não quer dar pasto para a sua ovelha. Diga para alguém: é muito mais fácil despedir a multidão. É muito mais fácil despedir a multidão. Só que Jesus fala assim: o quê? Olhem para mim, dá-lhes voz de comer. Acho que você não entendeu. Acho que você não entendeu. Jesus olhou para ele e falou assim: dá-lhes voz de comer. Não vai embora um daqui. Eles ficaram o dia inteiro ouvindo a palavra. Dá-lhes voz de comer. Como? Como? Logística zero. Essa crise que estamos enfrentando todo mundo, não sei nem aos pés do que se vivia naquela época. Como? Grite para mim, como? Como? Aparece uma criancinha de João com 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. O que pode se fazer com 5 pães e 2 peixes? Na mão de um líder que deseja alimentar o rebanho, pode se fazer muito. Vou falar de novo: na mão de um pastor que ama a obra, que ama as suas ovelhas, que ama, que quer nutrir, que quer fortalecer, que quer consolidar. 5 pães e 2 peixinhos. Essa moda que está fechando a igreja por causa da crise. Não está fechando por causa da crise, está fechando porque esse líder talvez nunca amou o rebanho do Senhor. Sabe por que está fechando essa igreja? Porque esse líder talvez nunca se apaixonou por Cristo e nunca se apaixonou o suficiente por Deus para cuidar das suas ovelhas. Pedro, tu me amas sim, então cuida das minhas ovelhas. Não, crise nenhuma fecha a igreja, meu irmão. Vou falar de novo: crise nenhuma fecha a igreja. A crise vem, a tempestade vem, a luta vem, o vale da sombra da morte, vem Roma, vem a perseguição, vem Hitler, vem quem quiser vir. A igreja vai passar no vale da sombra da morte. A igreja não fecha, a igreja não fecha, a igreja não fecha. Quem crê nisso, aplaude o nome do Senhor. É mais fácil despedir a multidão. É mais fácil despedir a multidão. Mas eu sei que nesta noite Deus está levantando líderes que querem abençoar e cuidar do rebanho do Senhor. Apacentai o rebanho do Senhor. Apacentai o rebanho do Senhor. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Ai, o que eu faço? O que eu vou fazer? O que vamos fazer? E não deu orçamento. E não dá para fazer isso. Ai, que outro desistiu. Querido, se eu me guiar por crises emocionais, estava perdido. Todo líder passa por isso. Você pergunta: o que eu fiz? Por que essa pessoa me odeia? O que eu fiz? O que eu fiz? E às vezes subo no monte para orar: o que eu fiz? O que eu te fiz? Mas qual foi o mal que eu te fiz? Mas não posso entrar em crise com isso. Espera aí, não. Eu tenho consciência que não fiz nada.
Só preguei a verdade, ensinei. O que eu preciso sim é ter certeza que sempre haverá ovelhas que vão querer alimento. Sempre haverá ovelhas que sempre vão querer alimento. Segunda coisa, proteção. Proteção. Diga comigo, proteção. Aí estamos nos apertando mais, nos estreitando mais no relacionamento. Amém, querido? Porque você vai num restaurante até que você se alimenta, até que você come. Eu tenho uma obrigação com a minha família: supri-la, nutri-la, dar comida, ou prover. Minha esposa preparar a comida, nutrir. Até então, estamos nutridos. Segunda coisa é proteção. Aí começa mais a apertar o negócio. Porque proteção demanda renúncia. Ontem foi o Dia das Mães, amém? Eu mandei um vídeo para alguns aí, acho que muitos assistiram, onde falava assim: 10 coisas que a tua mãe nunca te contou. Ela nunca te contou que ela sofreu muito quando você nasceu. A tua mãe nunca te contou que doeu muito o seio quando você começou a amamentar. Para que você, ela disse: vai, mama, mama, criança, que a tua vida está ali. E doeu. Ela nunca te contou. Nunca mais te disse: você me fez sofrer, rapaz. Não. O que a mãe nunca te contou é que só tinha uma bolacha no pacote. Uma bolacha. E você comeu a bolacha, e ela te deu a bolacha na boca, mas ela nunca te contou que ela queria comer essa bolacha também. Ela queria comer essa bolacha. E às vezes tinha duas. E você perguntou: mamãe, posso comer a segunda? Ela te disse: pode, mas ela estava de olho na segunda bolacha. Ela nunca te contou isso. Ei, deu medo quando você foi para a escola, para o mundo novo? Deu medo, mas tua mãe nunca te contou que quem estava com medo mesmo era ela. Quando você entrou na escola, quando você foi naquela lotação, no ônibus, e ela disfarçou, ela chorou de medo. Será que meu filho sobrevive até o final do dia? Ai, meu Deus. Ela nunca te contou isso? Que ela vive mais cheia de medos do que alegrias às vezes. Porque ela renuncia para te cuidar. Que ela passou frio para te agasalhar. Oh, mamãe. Isso está faltando líderes que amem. Paulo, ele ressalta essa questão de relacionamento em Coríntios 13, quando ele fala sobre o amor. Ele diz assim: eu poderia dar o meu corpo para ser queimado como sacrifício. Eu poderia fazer tantas coisas, falar a língua dos homens e dos anjos. Porque eu não vou consolidar meus discípulos com línguas estranhas. Porque eu poderia falar a língua dos homens e dos anjos. Aí diz: se não tiver amor, não adianta nada. Porque quando entramos no caminho da consolidação, no item proteção, estamos falando de amor. Amor. E quando falamos de amor, estamos falando de ligação. Olhe para mim, por favor. Ligação. O Senhor me levou a uma passagem, preste atenção. Quando Jesus prega uma mensagem dura, diz que todo mundo vai ter que beber do sangue dele e comer da carne dele. Falo, que negócio? Vocês vão morrer junto. Que isso? Não, vou embora. E diz que os seus discípulos não o acompanhavam mais. Grande novidade. Só ficaram os 12. Só ficaram os 12. E Jesus faz um apelo, fala assim: se vocês quiserem ir, podem ir também. Pedro fala aqui, olha para mim. Olha para mim. Sabe o que Pedro fala? Não diz aonde iremos, diz a quem iremos. Quem entendeu o mistério? Não diz aonde iremos, mas diz a quem iremos. Quem entende a diferença dessa proposta? Porque tem muita gente que pode encontrar aonde, outro lugar. E de fato, escute bem, tem muita gente que te deixou, que encontrou outro lugar. Sabe por que encontrou outro lugar? Porque o aonde era mais importante do quem.
Porque quem te deixa e acha outro lugar é porque talvez nunca esteve ligado com você. Pedro nunca disse: aonde eu vou? Aonde eu vou, Senhor? Não, ele disse: a quem? Com isso está dizendo: só tu tens. Só tu tens. Só tu tens. Sabe o que ele está dizendo com isso? Meu líder, todo mundo te abandona. Todo mundo te persegue. Você pode fazer uma igreja embaixo da ponte. Podem destruir a nossa igreja. A tua igreja pode ser feita embaixo de um coqueiro. Isso pouco me interessa, ou aonde pouco me interessa. O que me interessa é o que tu tens. Se tu estás embaixo da ponte, eu estou contigo. Porque o que me interessa é o que tu tens. É o que tu tens. Ou aonde, não me interessa. Ele não disse aonde iremos. A quem? A quem? Há alguém aqui nessa noite? A quem? A quem? A quem iremos? A quem iremos? O que te mantém na grei do Senhor não pode ser a boa música. Não pode ser o ouvir o teclado ou tocar teclado. Não pode ser o ouvir a guitarra ou tocar a guitarra. Não pode segurar no microfone. O que te segura na grei não pode ser estar em evidência, segurando o microfone, ou ensinando, ou no status. O que te segura na igreja não é o comodismo das conveniências. Não é que essa igreja tem ar-condicionado. Que essa igreja tem estacionamento. Que essa igreja da cesta básica. Tudo isso é lindo e precisamos disso. Mas o dia que a nossa igreja descobrir que Cristo está aqui, e eu não posso encontrar outro lugar porque Cristo está aqui. Eu estou ligado a Ele. Eu estou ligado a Ele. Eu estou ligado a Ele. Vou falar de novo, se alguém te deixou e achou outro lugar, é porque essa pessoa nunca esteve ligada a você. Eu não sei você, pastor, que é casado, mas querido, já tive uma casa muito melhor, agora estou morando confinado aí. Estou feliz, mas estou alegre. Talvez não é o que eu sonhei, mas sabe por quê? Na outra casa, o Jonathan tinha quarto, a Aline tinha quarto, a menina tinha quarto, nós tínhamos quarto, tudo com suíte maravilhoso. Veio aquela crise e falei: tira a casa, desfaz tudo, corta meus benefícios, corta plano de saúde, corta um plano de saúde, escola particular, corta tudo de mim. Cortei. E onde o senhor vai morar? Deus vai preparar, vim morar aqui, estou morando aqui, no fundo da igreja. Escute bem, mas olha, eu posso estar confinado, com tal de estar do lado da minha Maria, com tal de estar do lado da Aline, do Jonatas e da Nathalie. É uma mesa pequenininha, mas nos apertamos com tal que ela esteja comigo. Com tal que meu Jonatas, com 19 anos, quando chegou Jonatas, o abraço. A Aline com seu cabelão, Rapunzel. Hein? Oi, pai. Me dá um abraço, um beijo. E a Nathalie, quando às vezes me surpreende por trás e me agarra. Pai, chegou. Senta todo mundo. Que bom que vocês chegaram. Qualquer lugar se torna um palácio, um paraíso se vocês estão. Talvez alguém te deixe triste porque não está presente. Não se preocupa. Essa pessoa nunca esteve ligada a você. Sabe o que nós precisamos? É começar a fortalecer relacionamentos no amor e falar. Não interessa se você é líder, não interessa se você tem seus 12, não interessa se você abriu célula, não interessa se você é o mega ganhador de alma, não interessa, o que interessa é você, meu irmão. Sabe o que interessa? É que você está aqui hoje. Sabe o que interessa? É que nós temos um vínculo chamado amor. Porque eu poderia fazer coisas mirabolantes, mas seria como o metal que soa e o sino que tine, só faz barulho,
mas não tem a habilidade de consolidar em amor, de dar proteção. De dar proteção. Cristo é o único que advoga a tua causa. É o único que acredita em você plenamente. Presta atenção. Lembra da criação chamada de Hexaemeron? Eu preguei sobre o Hexaemeron ontem. É um mistério, mas não tenho. Vou dar uma só pincelada. O Hexaemeron nós que somos criacionistas acreditamos que Deus criou em 6 dias, no 7º descansou. E está escrito assim: e depois de ter cessado toda a obra, Deus descansou. Mas que paradoxo é esse, se diz a palavra que Deus não se cansa? E muita gente, durante muito tempo, tem dito que Deus se cansou tanta obra, e muita gente na sua imaginação, na sua maneira de interpretar, imagina Deus cansado, e ele diz: meu Deus, que mundo que eu fiz, meu pai, cadê uma rede? Quero uma rede para descansar, porque Deus se cansou. E a palavra do Senhor diz assim: o Deus de Israel não se cansa, não dorme, nem tosquenejará o guarda de Israel. Quem crê nessa palavra? Grite: meu Deus não se cansa. Como então, o que acontece? Em primeiro lugar, diz que fez no primeiro dia e foi tudo bom. E viu Deus que era bom. No segundo dia viu tudo que era bom. O segundo dia foi melhor do que o primeiro dia. Aí veio o terceiro dia, que não era a aparição do sol, não era de 24 horas, porque eram dias na dimensão Kairos, é outra dimensão, não eram dias, porque o quarto dia somente Deus vai fazer o sol, então não aparecia o sol de dia, não era isso, era outra dimensão. Aí veio o quarto dia e diz: Deus, era tudo bom. No quinto dia, tudo bom. Só que no sexto dia diz: e tudo foi muito bom. Ele fechou e disse: tudo foi muito bom. Agora preste atenção. Chegou o 7º dia. O Vaishevá, diga comigo, Vaishevá. O Vaishevá é a consagração do 7º dia. Muita gente começa a guardar sábado porque não entende isso, mas na verdade o Vaishevá, sabe o que é? É a santificação. Eu perguntei aqui na oferta: Deus precisa de santificação? Não, mas santificação aqui significa um tributo, uma garantia, diga comigo, garantia. O que acontece? Deus fez tudo isso. Essa palavra em hebraico, que é descansar, interpretada por nós, ou mal interpretada como descansar, é vai shabbat, que dá a palavra Shabbat, é vai shabbat. Vai shabbat em hebraico não é, vou descansar, estou cansado, não é. Sabe o que é vai shabbat? É quando eu faço algo muito grande, ou eu tenho algo muito grande que eu construí, e eu delego para alguém. Quem aqui já esteve atarefado e encontrou alguém? Querido, me ajuda aqui, vai no banco para mim, vai, e você diz: ainda bem que entreguei essa tarefa para alguém, certo? É a transferência de responsabilidade. Deus fez tudo e diz: vai shabbat, de descansou será. Essa palavra hebraica significa, sabe quando existe vai shabbat no contexto judaico? É quando o pai levanta uma indústria, levanta uma empresa, levanta uma organização econômica, é um potencial, e o pai diz: a quem vou entregar isso? E o filho já foi para a faculdade, se preparou, o filho estudou economia, administração, estudou tanta coisa preciosa, e ele diz: graças a Deus, eu posso entregar a responsabilidade na mão do meu filho. Isso é vai shabbat. Não é que ele está cansado, mas é uma transferência de responsabilidade. Ou seja, quando Deus fez tudo, o céu, a terra, os animais, criou tudo, separou a terra do mar e fez tudo que é glorioso da criação, o que acontece? Ele entregou na mão de alguém toda a criação. Quem dá glória a Deus por isso? E Deus, quando entregou na mão de alguém, para um administrador, disse: vai shabbat. Entregou na mão de um homem, para administrar, para cultivar, para guardar toda essa preciosidade. Escute bem. E alguém disse: ele vai fracassar. Se ele fracassar, sabe o que acontece? Ele chama o filho. Eu vou entregar tudo para ele.
eu preciso de um fiador. Era o 7º dia. Vocês já ouviram falar do 8º dia na Bíblia? Não. Nem do 9º dia. Era o 7º dia e acabou. Porque esse dia seria um dia eterno para todos sempre. Quem está entendendo? Vou falar de novo. Não existe 8º dia da criação. Sabe por quê? Porque o 7º se fechou e o 7º seria. Porque veio o 1º, o 2º. Porque no 7º, no Shevá, não vai Shevá. Seria um sacrifício eterno. O que acontece? Ele chama o Cordeiro, que é Cristo, o Filho. E fala assim: filho, se o homem fracassar, precisamos de um fiador. E o Cordeiro disse: eu morro por ele. Por isso diz em Apocalipse 13:8, Cordeiro morto desde a fundação, não diz antes, desde a fundação do mundo. No dia da inauguração e da fundação do mundo. Pode procurar em Apocalipse 13:8, diz assim: Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Alguém já leu isso na Bíblia? Cordeiro morto. Sabe o que ele disse? Eu vou entregar tudo na mão desse homem aqui. E se ele fracassar? Cordeiro. E o Cordeiro diz: eis-me aqui. Só que tem um negócio. Se ele fracassar, você está morto. Ele disse: eu morro. Eu morro por ele. Eu pago o preço. Alguém acredita em você? Nesse dia, o Cordeiro já estava condenado. Nunca tinha entendido esse versículo que diz Cordeiro morto, não diz antes. Desde a fundação do mundo já estava prescrito. E diz Pedro: e o qual se manifestou aqui nesses dias, e o qual foi crucificado. Durante todo esse tempo o homem fracassa, e o pai diz: desce lá. Sabe por quê? Por amor. Ele está dizendo: eu quero fortificar essa obra, eu quero consolidar essa obra por amor. Sabe o que eu entendo por isso? Por isso Paulo diz: não adianta eu falar em línguas, não adianta eu profetizar, se eu não tiver a consolidação do cuidado e a proteção do amor. Quem tem amor tem proteção. Você vai ter que fortalecer seus discípulos com amor. Se você está cansado da obra, você vai ter que fortalecê-la com amor. Você vai ter que fortalecê-la com a graça do Senhor, para que você entenda que essas ovelhas são a externação do amor que você tem ao sumo pastor. Para terminar, orientação. Orientação, diga comigo: orientação. Orientação é guiar. Orientação é guiar. Orientação é mostrar o caminho. E orientação é dar a expectativa que nós não vamos ficar aqui, que estamos de passagem. Eu vou falar de novo. Orientar é levar de um lugar para outro, é levar com um rumo certo, com o objetivo certo, com o foco certo, para atingirmos uma meta. Às vezes vou viajar, vou pregar e alguém me diz: clica no Google. E o Google, hoje temos santo Google, meu Deus. E você clica até quando você chega, ela vai te falando: vire à direita, próxima à esquerda, não é isso? E você vai sendo orientado: vire à direita e pegue a avenida, ainda fala com nomes. E veja aqui, que lindo, está conectado com conexão aqui na internet, e vire à direita, e daqui a pouco você viaja 1 hora, já aconteceu de viajar 3 horas, de repente, você já está próximo, e você vai andando 5 minutos, de repente, você entra na avenida, que é o nome, o seu destino está à direita. Quem já viu isso? O seu destino, você olha, é verdade, aparece a foto no celular, e até o povo da igreja falando: só falta isso, um filme agora do povo. Entra, você chegou já. Cheguei, é verdade, está aqui. Que facilidade. Mas antigamente, há uns 20 anos atrás, nós não tínhamos isso. Era perguntando, alguém precisa nos orientar. Hoje temos esse aqui que nos orienta. Não, moço, entrou errado. Ih, volta, sabe? Terceira, assim, a orientação. Ó, primeira, farol à direita. Avança 3 quadras e tem um farol.
à esquerda, aí vai ter as Casas Bahia. Nas Casas Bahia, você vira à direita, sobe o viaduto, desce na bifurcação, à esquerda, na esquerda. Calma lá, moço. Então você pede orientação lá de novo, eu não é? Meu Deus do céu. Sabe o que está faltando na igreja? Líderes dispostos a orientar. Hein? Que pegue um Hilton da vida, que pegue o Marco Antônio da vida, que diga, vire à direita, vire à esquerda, vire. Para onde nós vamos? Calma lá, rapaz, que a nossa meta é muito longe. A nossa meta é celestial. A nossa meta é nas portas celestiais. A nossa meta não está aqui na terra. O objetivo nosso não está numa vida passageira que é como a neblina. A nossa certeza é que estamos avançando para a Nova Jerusalém, a qual é a nossa mãe. A palavra do Senhor diz em Gálatas 4, ali é o nosso destino, e a Nova Jerusalém é a nossa mãe, a nossa referência. A igreja que precisa ser estruturada, precisa ser consolidada com a ideia de que nós estamos aqui de passagem, nós estamos indo rumo a uma cidade eterna, e essa cidade eterna é a Canaã celestial, a qual é a nossa meta. Quem pode dar glória a Deus? Estão construindo impérios nesta terra, estão construindo impérios eclesiásticos, estão construindo gerações eternas para si próprio e para benefício próprio. Mas, queridos, em nome do Senhor, as almas que o Senhor te entregou para pastorear são para um dia chegarmos lá na glória. Olha o que diz Pedro aqui, capítulo 5, diz assim: nem como dominadores, você não é dono das ovelhas, você não é dominador dos que lhe foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Você vai ser o GPS do rebanho, você vai ser o guia do rebanho, você vai pastorear e guiar o rebanho. Ele me guia a águas tranquilas, ele me guia a pastos verdejantes, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Sabe o que está faltando na igreja? Embora a igreja é grande, embora a igreja é estruturada, temos muita gente medrosa, desestruturada na igreja. Temos uma igreja fraca, raquítica, medrosa, que mais por conveniências e por medos está dentro da igreja. Mas em nome do Senhor, a igreja, quando for fortificada numa orientação santa, de que tudo isso passa, de que a vida aqui nessa terra passa, o status passa, os ministérios passam, as línguas vão passar, gosto de tudo isso, as profecias vão cessar, tudo vai passar, tudo, as riquezas, os carros, as pompas, tudo vai passar. Vamos nos deparar, diz aqui, ora logo o Supremo Pastor se manifestará, e recebereis a imarcessível coroa da glória. Fulano desistiu, vai dar conta um dia perante o sumo pastor. Fechou a igreja, vai dar conta perante o sumo pastor. Fechou a célula, aqui tem um líder que me abandonou e disse: cansei disso, aprontaram isso e mais aquilo, estou indo embora e vou me embora. Sou um nômade na terra, não crio raiz, não quero mais geração. A geração se reuniu e me chamou: apóstolo, nosso pastor nos abandonou. Deu até dó. Homem, gestor, conhecedor, se juntaram aqui: o senhor vai cuidar de nós? Vocês querem cuidar? Queremos. Vocês querem cuidar? Que lógico, nos ajude. E o que mais me doeu foi uma moça que me disse: o que mais me dói foi que minha pastora, há poucos dias, quando eu tive problema na célula, e falei assim: vou dar um tempo na célula, ela me disse: Deus vai cobrar da tua mão se você fechar essa célula. E me olhou com um olhar profundo e me disse: Deus vai cobrar da tua mão. E agora que ela fez uma reunião para nos abandonar, eu perguntei para ela: há 3 meses a senhora me disse que Deus iria cobrar porque eu fechei minha célula. E o que o senhor vai fazer com a senhora porque está abandonando a geração? E ela ficou calada e não soube me responder. Todos estarão um dia diante do sumo pastor. Sabe por quê? Porque as ovelhas não são coisas. As pessoas não são coisas. As pessoas não são coisas. As pessoas são pessoas. São vidas. O que me segura nessa Baixada Santista não é a praia. O
que me segura na Baixada Santista não é esse clima. O que me segura na Baixada Santista não são esses morros lindos verdes. O que me segura nessa Baixada Santista não é a estrutura econômica dessa cidade. O que me segura nessa Baixada Santista não é o porto e a porta que se abre com o Porto de Santo, que é um portal para as nações. O que me segura nessa terra chamada Baixada Santista são pessoas. São vidas que Deus me disse: eu as entreguei na tua mão. Feche os olhos.